Então, estamos começando nessa manhã o nosso encontro do PDLE. Em primeiro lugar, dando bom dia a todos que estamos aqui presentes. E um bom dia também aos nossos irmãos internautas que estão na página do espiritismo.org.br. Então, será um prazer trabalharmos aqui ao vivo, transmitindo as nossas ideias e também contribuindo com aqueles que estão do outro lado da imagem, mas que também estão emitindo vibrações para aquilo que nós vamos falar. Eu vou dar uma continuidade, antes de entrar diretamente no tema. Como nós vamos falar sobre líderes e horizontes doutrinários, ou com horizontes doutrinários, essa primeira parte, algumas lâminas, o Paulo já trabalhou aqui agora. Então, apenas vou passando mais rapidamente para nós podermos avançar. É claro que, como a gente questiona, a primeira pergunta que eu trouxe aqui é se nós aprendemos a ser líderes ou já viemos com esse atributo. É consenso nosso que essa liderança é possível de ser aprendida, mas automaticamente, como colocado, também há que ter alguns atributos que podem ser trabalhados para fazer o conjunto da liderança. No segundo momento, quais os atributos do líder? E aqui, então, já direcionando para aquilo que nós queremos apontar, porque a liderança pode ser executada em qualquer local, em qualquer empresa, mas estamos falando aqui de líderes espírita. E parece que em algum momento a gente tem uma confusão, porque a gente quer apresentar uma liderança de outro segmento comum da nossa sociedade dentro da casa espírita. Ou também essa confusão vem de não querermos mexer naquela liderança que tem nesse segmento dentro da casa espírita. Então esse conjunto ele vai marcado por algumas atitudes que nós vamos pensar rapidamente. O primeiro deles é conhecimento. Conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da doutrina espírita. Um líder que vai se posicionar dentro de uma casa espírita, dentro do movimento espírita, ele tem que conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita, desde sua origem, a doutrina espírita com seus conceitos, a doutrina espírita com seus objetivos, para não incorrer no risco de ser uma liderança que não alcance o objetivo principal. Para isso, ele tem que conhecer também as práticas doutrinárias. Concordam que não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E muitas vezes a gente faz de uma a outra. E o que é pior, a gente aceita uma prática doutrinária como se fora um conceito da doutrina. Exemplos nós temos bastantes. Daquilo que a gente foi aceitando ao longo do tempo como uma prática doutrinária, e a gente pensa assim, não, mas isso aí está citado lá na doutrina espírita. Então a gente tem que repensar os dois como líder para poder, inclusive, trabalhar essa questão junto com o nosso movimento, junto com aqueles que são no nosso entorno. Vou pensar apenas uma rapidamente. Rapidamente. Só para a gente pensar. Então, já pensando como líder. Por que é que na casa espírita, em geral, não nessa casa, não naquela outra,
Não estou citando uma casa. Mas por que na casa espírita geral todos têm que receber o passe? É uma prática doutrinária. Falta conhecimento, alguém disse. Mas a questão é um conceito da doutrina espírita? Não, né? E por que a gente aceita? E por que a gente pratica assim? E por que não é raro só de eu falar que a pessoa já começa a se mexer na cadeirinha, ele está mexendo numa coisa que não deveria. O Paulo Henrique de Uruguaiana gritou lá de trás, para mim não levar o microfone até lá, ele disse que eu estou agindo, eu sou aquela pessoa do contrapasse. Sou contra o passe. Que é uma ideia que vem também, é uma ideia que surge, que se torna um conceito doutrinário. Olha que coisa. Ou alguém está pensando já assim, esse rapaz está obsedado com essas ideias. É outro conceito doutrinário. Veja, então, como nós vamos ser líderes se nós vamos aceitando esses conceitos de práticas doutrinárias que não têm o aval do principal que nós queremos liderar, que é dentro da doutrina espírita. Capacidade de servir uma da outra. Líder tem que ter. Então, para terminar, capacidade de discernir uma da outra. Isso é claro, vai todos os outros elementos. Eu estou citando apenas alguns aqui rapidamente, mas a capacidade de pensar, de interagir, de ouvir, sobretudo, como está lá no nosso livro dos Espíritos, na introdução. O Espírito tem que ter a capacidade de pensar sobre a questão para bem se conduzir. Não são, logicamente, essas palavras de Kardec, são as minhas, mas o sentido é esse. 2. Serviço. No primeiro momento, quando a gente trabalhou a questão da liderança e da gestão, parece que tinha um divisor inicial. Que o líder é o rapaz, ou a pessoa, ou a senhora, é o ser humano que chega lá e comanda. Manda. Ó, faz isso, faz aquilo. Mas o líder, depois, quando nós concluímos que o líder também tem muita gestão, tem que ter serviço. E a liderança começa pelo serviço. Começa pelo serviço. Como que nós vamos nos integrando nas atividades da casa? É servindo, né? Quais são as duas premissas para poder servir na casa? A primeira premissa é conhecer. A segunda está inserido no serviço, mas não de si, de outro. Se eu fizer um curso, por exemplo, de novo, vou ficar só nesse para não repetir várias coisas, né? Se eu fizer um curso de passe aqui na casa, ou na UME, ou no CRE, ou lá na federação, me capacitei para ser um trabalhador da área do passe. Qual é o segundo passo? Me apresento na equipe que trabalha e vou ver como os outros que já estão em serviço servem. Quase como um espelho. Então, o serviço. O segundo ponto. Se nós lideramos pessoas, onde elas estão? Os líderes estão sempre perto das pessoas. O serviço é estar perto. Estar junto. Estar ao lado. O líder sempre está ao lado. Claro que, num outro momento, trabalhando mais sobre liderança, tem diversos tipos de liderança, mas o líder é que está sempre ao lado.
junto com as pessoas, já que as tarefas podem ser e devem ser executadas, como bem falamos, pelo gestor. Aqui Jesus pegou uma bacia, lavou os pés dos discípulos. É como eu chamo o autor do livro, que é uma americana, Ana Grace, seria a tradução, e ela vai falar, é dela a palavra, não minha. Eu chamo isso de liderança da bacia. Ou seja, vai lá e ao mesmo tempo mostra, sem problema nenhum, como faz, como trabalha. Estava Jesus na liderança de serviço. Líderes seguros agarram em toalhas. Líderes seguros agarram-se a títulos. Porque a bacia é referência da bacia lá, a toalha. Secou, né, depois. Então o líder que é seguro, não tem problema nenhum. Ele está ao lado, ele participa, ele trabalha, ele executa. Agora o inseguro não. Ele se agarra a títulos. E aí eu vou suprimir essa parte. E aí o que acontece? Ele agarra-se a título e não raro dá carteiraço. Dá carteiraço. Isso. Aqui. Não me venha com essa de Kardec, aí Kardec é ultrapassado aqui. Eu já estou aqui né? Ou estou aqui a tempo, ou me colocaram aqui, que é outra carteiraça. Tá? Tá, mas quem é tu para falar comigo agora que eu sou um novo chefe do doutrinário? Né? Então esse serviço, ele vai ao lado e não raro o inseguro. Então o serviço é onde começa, se quer ser líder. Prioridades. Terceiro item, então 5 itens, prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Mateus 6,33. Jesus nos ensinou a não preocupar com amanhã, mas focalizar a nossa atenção no hoje. Concentra-te no hoje. Cuida do hoje. É o que Jesus queria dizer. Quando nós falamos em liderança e horizonte doutrinário, a gente sonha com amanhã. A gente sonha com a tarefa já a ser realizada. A gente sonha com o funcionamento. E muitas vezes nós nos colocamos lá no sonho. Enquanto que para realizar esse sonho, ele depende do hoje, do agora. Então ele está vinculado com essa relação de estar sempre atento. No entanto, o segredo do teu sucesso é determinado pela tua agenda diária. O que fazemos durante o dia. E aqui é mais amplo do que as paredes físicas da casa espírita. É de fato o que nós fazemos no dia. Se nós estamos focalizados que o horizonte doutrinário passa pela relação fundamental de conhecer, como eu pratico isso no meu dia a dia, dentro da área da prioridade, ou não é prioridade? Não aconteceu hoje. Eu sei que não aconteceu. Mas imaginemos assim, já que estamos aqui. Hoje tem um encontro, terceiro encontro do grupo, né? E nós vemos nos preparando todo esse mês, dialogando através do canal,
viemos estudando, viemos buscando ali no site o material que é colocado. Mas possivelmente, se alguém acordou hoje pela manhã, 8 horas da manhã, e já estava fazendo a sua agenda diária e lembrou-se, nossa, hoje tem um encontro. Vou tomar um cafezinho rápido e vou lá ver o que acontece. É porque a prioridade não é essa. Não é essa. E isso a gente vê na prática do dia. O líder, ele já antevê, porque é a sua prioridade. O líder já imagina situações, porque essa é a sua prioridade. Então, para sermos líderes, precisamos colocar a prioridade, nesse caso, a doutrina. Colocamos muita ênfase em tomada de decisão e muito pouco em gestão de decisão. Trocando em miúdos o que eu quis dizer. A gente tem muita intenção, mas não tem prioridade nas intenções. O que acaba é que a gente também, não tendo prioridade nas intenções, não tem prioridade na execução. A gente sonha. Eu gostaria que fosse assim, vai acontecer assim. Vou trabalhando aqui, então daqui 1 ano, 2, 3, vai acontecer. O que acontece é que a gente tem toda essa intenção e ela é verdadeira. Ela é muito verdadeira. Faz lembrar aquela questão do livro dos Espíritos. A gente vai falando e vai lembrando. Né? Poderia o homem nessa existência, ainda nessa existência, melhorar-se dos seus vícios? Se assim, sim, e com bem poucos esforços. E só vai priorizar o esforço, ou só vai se esforçar quem prioriza. 4º ponto. Aprender a relacionar-se bem com os outros. E aqui já foi apontado anteriormente, e sempre é apontado quando nos reunimos, que essa é uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente encontra degraus de dificuldade em relacionar-se. Como eu venho trazendo conhecimento, serviço, prioridade e relacionamento, nessa ordem, é porque esse é o objetivo. Quando a gente lê a respeito dos relacionamentos de Jesus com os apóstolos, eles eram totalmente diferentes uns dos outros. E, no entanto, o bom relacionamento faz com que haja uma harmonia, homogeneização na liderança. Vejam que sem o conhecimento doutrinário eu não vou conseguir me relacionar. Não vou conseguir. E eu vou dar apenas um item doutrinário. Apenas um. Ensina-nos os amigos espirituais que cada um de nós é um espírito individual que está em estágio evolutivo diferente. Isso já diz tudo. Então eu vou falar com o Paulo Henrique, vou encontrar algumas dificuldades. É difícil. No entanto, eu vou me relacionar com o Márcio e vou encontrar um monte de facilidade. E ele vai encontrar dificuldade em mim. Né? Entenderam? Então, essa capacidade de relacionar-se. Eles estão interligados e dependentes.
A gente às vezes classifica assim, ó, tem o líder autoritário. No sentido verdadeiro da palavra, ele não é líder. Não é líder. Não é líder, ele é qualquer coisa. A gente pode achar outra palavra para ele aqui. Mas ele não é líder. É chefe, gestor. Sei lá eu. Nem me arrisco muito. Mas ele não é líder no sentido que nós queremos falar. Então o líder tem que ter essa capacidade, porque está interligado. As pessoas, ou seja, aqueles que fazem parte do círculo onde nós estamos, não estão dispostos a ir atrás de alguém que não está disposto a estar ao seu lado. Já perceberam isso? Todos aqueles que têm um histórico de transição no movimento espírita, vai falar da sua fixação na casa espírita, por exemplo. Se me perguntar, Vanderlei, e você como chegou na casa espírita? Eu vou lembrar assim, eu cheguei porque lá atrás, há 40 anos, a pessoa que me conduziu da casa espírita estava sempre ali do meu lado, sempre me auxiliando. Era o líder. Quantas vezes a gente ouve de pessoas que querem ter acesso à doutrina espírita e chegam na casa espírita e porque não tem uma liderança, elas vêm, entram, saem, vão embora desanimadas. Por quê? Porque a gente não aprendeu a se relacionar. Dessa relação vem vários detalhes de práticas que são pertinentes a esse intercâmbio. Práticas simples, mas são práticas. Mesmo no final de sua vida, em circunstâncias adversas com pessoas duvidosas, Jesus desenvolveu relacionamento. Vide os 2 ladrões na cruz. Lembram disso? Então está posto e muitas vezes a gente não percebe para relacionar-se. Liderar pessoas começa por conectar-se com pessoas e relacionar-se com elas. A gente lidera pessoas. Parece tanto redundante, tão simples, mas a gente já pensou nisso, que a gente é líder ou está se apresentando para ser líder de pessoas? A gente não está sendo líder de questões. Eu sou líder da casa espírita. É o que tradicionalmente a gente diz. Mas a casa espírita, se tirar as pessoas, é uma construção com a intenção de ser espírita. É só isso, nada mais do que isso. Então esse relacionamento, ele há que ter. E por fim, a construção de uma equipe. Se queremos construir algo de significativo, é fundamental construir uma equipe. E aí eu postei um videozinho lá do PDLE. Na verdade eu ia postar outro videozinho. Daí eu cheguei naquele. Enfim. E que eu só pensei que ele é tão importante dentro de tudo que nós estamos tratando, porque ali o Daniel Godry vai falar sobre uma relação de uma construção de equipe. E pasmem, o Daniel Godry, ele é só um motivador. Ele não é nem espírita, nem se apresenta como católico. Só para a gente pensar, ele é só um motivador. Ele é um motivador para equipes de vendas. E ele postou aquele material ali. Pois não. Ali, só um pouquinho. Tem que falar porque está sendo ao vivo para nossos respeitos com os nossos internautas. Paulo Henrique vai falar.
Leonardo auxilia para ligar o microfone. Eu sempre penso isso, essas tecnologias a gente não domina mesmo. Oi, Vanderlei? Estão ouvindo aí? Estou ouvindo. Tá. Não, só queria dizer que ele fez todo esse trabalho. Ele fez todo esse trabalho referenciando-se à equipe que Jesus montou. Né? Perfeito. Perfeito. O que é para nós, sem sombra de dúvidas, conforme a resposta já anunciada aqui, e que Kardec pontuou no Livro dos Espíritos, não é a Resposta dos Espíritos, mas Kardec pontuou, que é o nosso modelo e guia. Por isso que o vídeo vem bem ao encontro daquilo que nos interessa. Então, Jesus, em seu ministério, construiu uma equipe. Se queremos desenvolver uma equipe, temos que passar tempo com os que compõem. Lembro que para construir equipe é necessário se relacionar, referente à tela anterior. Só um breve histórico, sim, para nós pensarmos numa ideia que a gente quer colocar. Kardec, quando da construção da doutrina espírita, conhecia, se relacionava com todos os médios da época. Eu nem quis falar de Jesus, só falei de Kardec. Porque Jesus também conhecia todos. Mas Kardec conhecia. Isso faz refletir um pouquinho. Algumas vezes nos pontuou como líder e a gente não conhece. O que gera um problema sério no ambiente ao qual está a liderança. Eu já contei certa feita e vou repetir agora. Tá vendo aqui, já me ouviram, desculpem, mas eu vou repetir. Porque lições, elas são vivenciadas para aprender. E eu não tenho vergonha das lições que eu aprendi a duras penas. Mas então tinha uma senhora, há muito tempo, aproximadamente uns 25, 26, 30 anos atrás, tinha uma senhora que era trabalhadora de nossa casa. E ela atuava na área da evangelização e na área de distribuição de roupas. E era muito querida por todos nós. Então, certa feita, ela começou a faltar. Faltava. Não ia. Não ia. E todos começaram a criticá-la. Me incluo. Não sei se não fui o primeiro, inclusive, a criticá-la. Tu vem, assumiu e não vem. E agora, como é que fica? E aquela vasta quantidade. Um dia eu estou saindo, indo para a minha casa. E ela vai saindo também. E me deu uma coisa, porque não é o meu hábito, então me deu uma coisa. E eu perguntei para ela, a senhora quer uma carona? Ela disse, quero, filho. Quero, ela me tratava como filho. Quero sim, filho. Que bom que tu vai me dar uma carona. Tá um sol quente, né? Isso tá um sol quente, me dá uma carona. Ela embarcou, eu fui na direção. E aí eu comecei a passar pelo primeiro vexame. Depois eu passei, onde é que a senhora mora mesmo? Eu disse, não, eu moro aqui no outro bairro, etc e tal. E eu fui me dirigindo e ela foi falando, pois é, filho, você sabe, né? Eu tenho faltado bastante. Mas você sabe, né, na minha idade. Agora que meu marido
já desencarnou, eu estou com uma pensão bem magra, eu tenho que escolher se eu compro o remédio ou se eu ando de ônibus. Então tu vê que eu moro ali, eu fui levando ela, era meio longe. Então você imagina na minha idade caminhar assim? Porque tem duas dificuldades. Se está chovendo, e quando tem esse calor forte a minha pressão sobe. E eu fui entrando para dentro do carro assim, pensando quantas vezes eu falei que era. Então a equipe é preciso que nós a conheçamos para desenvolver uma equipe. Não vou entrar nesse ramo, mas para saber das necessidades da equipe, das condições da equipe. A verdade é que muitos querem formar uma eu-equipe. Eu e os que possam me cercar. O que não vai funcionar de fato. Essa parte aqui eu vou apresentar só a última, e eu vou pular porque, sem combinar com o Paulo, a gente acabou trabalhando a mesma coisa, mas para mim era importante. Tudo aquilo que ele falou antes sobre habilidade, sobre influência. E já vamos para cá. Primeira pergunta para vocês. Para vocês não, né? Para nós. O líder espírita tem que ter poder ou autoridade? Vou passar o microfone. Deixa comigo aqui, Paulo. Alô, Márcio. Márcio. E depois... Ok. Olha só, antes de poder falar, só vamos lembrar que nós estamos ao vivo com o internauta, então tem que ter uma certa síntese para desenvolver a ideia o mais rápido possível, para não ser maçante para quem nos ouve do lado de lá. Depende do momento e do problema que se apresenta. Ele deve demonstrar autoridade pelo exemplo. Poder jamais, porque poder se impõe. Perfeito. Só fala o nome também, para mim é legal, e o nome para quem ouve de lá que não está te vendo. Bom dia, meu nome é Miguel. Se essa palavra autoridade está ligada à autoridade moral, então o líder ele tem que ter autoridade, porque eu penso que o poder ele é transitório. Perfeito. Alguém mais quer pontuar? Veja só, propositadamente eu inseri uma palavra que talvez tenha passado desapercebido por a maioria de nós. Eu botei espírita ali. Isso, acredito, como a gente vai ver mais adiante, deve ter uma reflexão um pouco maior. As questões que vocês colocaram estão em acordo do que nós vamos ver. Não está se chocando, não. Porque é fundamental que a gente pense isso. Já deram aqui mesmo, mas eu só vou repetir. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Max Weber. Certo? Não peguei do dicionário, porque do dicionário Aurélio, ele não vem ao encontro daquilo que nós estamos falando, mais amplo poder, mais amplo autoridade. Por isso que foi buscar esse autor. Alemão, filósofo, etc. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Também moral. Então veja, aqui fica bem claro mesmo, a relação poder-autoridade para aplicabilidade dentro da doutrina espírita. Autoridade, vou apenas repetir, é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Seguindo. Por
isso que a palavra espírita era importante. Os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? É uma pergunta. Ainda que pareça que eu comecei mal ali, como se fosse uma afirmativa. Os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Autoridade? Somos unânimes nisso? Pode falar, Miguel. Perfeito. O Miguel falou que a autoridade está ligado, o voluntário está ligado à autoridade. Eu inverti. Chegou o microfone, passa ali para o Miguel fazer a ideia correta. Não vou interpretar o que ele falou. Eu entendo que se ele for voluntário, é porque ele está ligado à autoridade, a quem ele está se voluntariando. Se for ligado ao poder, ele está sendo subordinado. Ele deixa de ser voluntário. Perfeito. Tu acrescentasse um passo a mais, não tem problema. Tá bem. E aí o detalhe aqui. Usar poder com voluntários gera fuga, evasão de colaboradores. Eles só são voluntários de uma organização que satisfaz as suas necessidades ou anseios. E fazendo uma reflexão, porque é nossa área dentro da causa espírita, dentro do movimento espírita, isso é o que eu mais ouço. Inclusive, estatísticas apontam, eu vinha falando com o Paulo antes, eu não vou falar o número, porque com o Paulo eu falei, mas falei de forma extraoficial, mas os números apontados pelos seguidores da causa espírita caíram assustadoramente. E a gente vê o reflexo disso. Chega num local, aqui não tem mais ninguém, a casa está vazia. E não só de pessoas que querem se inserir para o conhecimento da doutrina, mas pessoas que já estão ali dentro. Temos que pensar se nós somos líderes que queremos aplicar o poder ou se nós somos líderes que devemos aplicar a autoridade. O Jefferson vai falar. Eu vejo que a maior dificuldade nesse caso de quem trabalha, seja como líder ou em alguma função dentro da casa espírita, é como conseguir fazer com que voluntários não se evadam da atividade, fazendo-os compreender que pelo fato de serem voluntários não podem fazer tudo que querem. Ou seja, fazer com que eles consigam seguir regras, normas, e ao mesmo tempo evitar essa evasão. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Paulo, aqui depois a gente fala juntos. Oswaldo, o líder para ter um bom relacionamento precisa ter uma base de fraternidade. O líder para mandar executar uma tarefa de um voluntário, ou de um modo geral, o líder tem que ser amigo desse voluntário, tem que ser amigo, ele tem que se introduzir na sua vida pessoal, ter amizade com essa pessoa. Por isso eu falo o seguinte, o bom voluntário é quando o líder é amigo do voluntário. Sim. Sim. Miguel? Eu entendo que o voluntário, ele tem que ter consciente de que ele não pode simplesmente ser voluntário para aquilo que ele quer ou para aquilo que ele pretende fazer naquele momento. A partir do momento que a pessoa passa a ser voluntário, seja de um projeto, seja de um trabalho, ela tem que ela tem que assumir uma responsabilidade para com aquilo e a partir daí trabalhar como se fosse, como se estivesse ligado diretamente e não simplesmente ser voluntário quando lhe sobra tempo ou quando lhe dá prazer. Perfeito também.
Vanderlei, Essa... Paulo Henrique, Pois não. tudo bem, tá? Conforme colocou o Miguel e vem sendo feita algumas colocações, mas proponho aqui que entre essas colocações, digamos assim, conceituais, nós estamos trabalhando numa realidade mais objetiva, com relação à prática, não que ela se dissocie dos conceitos, mas eu não vou fazer o que eu não quero. Tá? Não é bem assim, não, que a gente observa em 20 anos. Embora eu concorde com o que os guris colocaram, em termos de vamos cumprir regra na marra, ninguém cumpre regras na marra, ou porque simplesmente está no estatuto, no regimento. Gostaria dos líderes que estão aqui, se eles chegam com o regimento na mão, com o estatuto na mão da casa, diz faz assim, porque o regimento quer, e o voluntário diz assim, não, tudo bem, sim senhor, eu só não venho mais. Me revoga minha carta de voluntariado. Enfim, eu estou só fazendo esse contraponto aí. Perfeito. Leoni, e depois a gente vai, para poder avançar um pouquinho, certo? E depois, num outro momento, porque todos os momentos, todo o meu momento aqui, a gente sempre vai voltar nas mesmas questões, porque é o que a gente está trabalhando. Então, não se preocupe se em determinado momento a gente avançar, porque lá na frente a gente vai recuar na mesma questão. Todas elas estão interligadas. Leoni. Eu vejo o voluntário é sempre uma pessoa que está estudando na casa, que tem um conhecimento já de todo o movimento da casa. Agora, se a gente começar a pegar voluntário de paraquedas, evidentemente nós vamos ter sérios problemas. Agora, se você conseguir ter voluntário do pessoal que está nos estudos e que ele tem conhecimento dos regulamentos da casa e de tudo, ele evidentemente vai ser bem mais fácil tratar com ele. A posição de que o líder teria que ter uma amizade com os voluntários, não é só com os voluntários. O líder tem a obrigação moral de procurar estar de bem com todos, embora as grandes diferenças sejam muito fortes e consistentes. Perfeito. Mas o bom líder, ele consegue agregar o bom com aquele que é revoltado, porque mais tarde a gente compreende certas coisas e também cede. Essa é a grande ciência de quem administra. Não adianta ser um administrador e ser sozinho. Não tenho como completar todo o mecanismo que tenho que fazer. Eu posso não ser perfeito na minha liderança, mas eu estou sempre agregado de pessoas. E isso faz a importância. Eu acho que o líder realmente, ele não precisa ser melhor que ninguém, mas ele tem que ter um senso moral e também trabalhar. Quer dizer, ele tem que ir em todas as funções e exercitar. Não adianta eu só mandar, eu tenho que fazer. Então, essa é a questão. Então, quando eu vejo que muitas vezes, meu líder não é bom. Olha, quem faz um bom líder é aqueles que o cercam. Perfeito. E o líder só consegue se manter porque ele tem uma equipe competente. E as equipes competentes fazem com que tudo rode em torno. Essa é a ciência da coisa. Perfeito. Agora, nós erramos, como qualquer um, porque estamos também sujeitos a isso. Por isso também o líder tem que ser humilde, poder ouvir os outros. Agora, ele também tem que exercer poder, porque senão ele fica um marionete nas mãos dos outros. Há regras e regras, disciplina e disciplina. Se você não quiser se manter, você não se voluntaria, você não é obrigado. Isso é uma decisão pessoal. Perfeito. É isso que eu entendo. Perfeito. Ok. Pode ficar um pouquinho para frente, só para nós avançar? Ou vai inserir? Tá bem. Então, aqui na frente, depois o Miguel. Tá? Aqui depois o Miguel. Eu concordo com tudo aí que falou, Leoni. Só que tem uma questão que a gente está esquecendo aí. Chama-se maturidade espiritual. E Allan Kardec vai falar dessa maturidade espiritual. Na viagem, a viagem espírita de 1862, aonde ele vai dizer que ele encontrou uma série de
de pessoas e de conceitos que as pessoas davam para a doutrina espírita, uns que não queriam seguir a doutrina, uns que queriam só falar mal da doutrina, outros que, se porventura entrasse da doutrina, também não ficariam, né? Mas ele vai falar daqueles que ele se surpreendeu porque tinham aquela maturidade espiritual. Perfeito. Que quando ele chegou já estava pronto ali, já compreendia a doutrina espírita. Mas vamos nos reportar o nosso modelo e guia, que é Jesus. Perfeito. Quantos ele convidou para iniciar o ministério dele? Tinha 600 pessoas, falam, né, na praia. Ele convidou 12, os que ele podia confiar. Depois, quantos ele convidou para seguir? Um pouco menos, né, que não tinha aquela confiança neles, convidou 70 ou 72. Depois, quantos ele convidou? Que é 500 da Galileia, que foi dado o nome. Então, aí eu concordo com o Leoni. Nós não podemos chegar num presidente de casa, um líder, e distribuir cargo a louco para quem não está preparado, para quem não tem maturidade espiritual, porque nós a gente vai esfragar. Tá, né? Tá certo. Eu vou pedir para o Miguel e depois eu vou fazer um apanhado só, porque senão vai tão longe que eu não lembro mais depois. Eu penso que para sermos voluntários nós precisamos, no mínimo, de abnegação e comprometimento. Muito bem. Perfeito. Todas as ideias que foram colocadas aqui, muito especial a que o Leoni falou, ele fez uma síntese do que nós estamos falando até agora. Ele falou em serviço, falou em participação, falou em equipe, falou em tudo isso. Então todos esses agregam. Mas vejam, a ideia aqui, nesse momento, ainda é seguir a questão que nós queremos apreciar, a liderança no horizonte doutrinário. Então, esse elemento, ele pode ser discutido? Sim. Mas antes disso, nós temos que, ao menos aqui, entender. Ou seja, o líder, conforme a lâmina anterior, para que ele possa agregar e desenvolver a tarefa pela qual ele está aqui, ele tem que ter autoridade e não poder. O meio pelos quais nós vamos executar o que nós estamos falando aqui. Ou outros meios. Mas a gente tem que ter essa consciência. Porque a gente trabalha com voluntário. E a característica do voluntário é essa. O poder gera fuga. Podemos aqui pensar assim, mas então como ter autoridade? Ou pensar, porque nós estamos, de novo, né, inseridos no PDL, e eu não quero fugir disso. Não me nego a qualquer discussão, mas não quero fugir disso. Ou seja, a análise seria essa. Com quem eu estou trabalhando? Com pessoas. Qual é a característica da pessoa? Ela é voluntária. O que ela quer, a prioridade dela é a mesma minha. E eu, então, enquanto líder, estou sendo um líder que executa o poder ou a autoridade? Uma característica que nós temos é que nós olhamos para o passado, e conseguimos identificar todos os erros do passado. Mas, em via de regra, quando chega o nosso presente, nós repetimos o passado. Então nós estamos tentando encontrar uma via para não repetir o passado. Então é bom que a gente fale isso. Mas a gente tem que ter os elementos para não repetir o passado. E essa característica, ela é do movimento. Porque aqui, voluntário na casa espírita é apenas para a questão administrativa. Este voluntário, ele é também um espírito no processo evolutivo com a mesma prioridade que a minha, seja eu líder ou não. E como líder eu tenho que entender isso para levar ele para esse caminho. Quando alguém referiu Jesus, então, porque a gente fala isso, né? A gente fala, Jesus, modelo e guia, Jesus, modelo e guia.
De tanta gente já está dizendo que os espíritos é que disseram. Não, os espíritos responderam lá para Kardec, Jesus é modelo e guia. Mas a gente nem reflexiona sobre. A gente nem pensa exatamente isso. Nem pensa na nossa posição. Nas atividades doutrinárias da Casa Espírita, todos os colaboradores são voluntários. Quando a gente pensa em poder como líder, a gente confunde, e aí sim é uma grande confusão com o gestor. Eu não quero entrar aqui. Eu quero só ficar no líder. Mas sou obrigado a citar. O gestor talvez tenha que ter poder. Poder de execução das tarefas que lhe dão. O líder não. Ele tem que ter autoridade. Autoridade moral, como bem citado. Então, para encerrar essa primeira parte, depois nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos. Só vamos tentar responder essas perguntinhas aqui. Como conhecer o Espiritismo? O que o líder espírita estuda? Como apresentar a doutrina aos liderados? E como nós estamos apresentando? Como nós estamos apresentando? Então assim a gente vai para o intervalinho, pensando nessas perguntas que a gente toma depois, e a gente vai entrar na segunda parte. No intervalo, então, lembrando e agradecendo aos irmãos internautas, que nós aqui vamos pensar, os irmãos internautas também vão pensar, e acredito que 5 minutos, Paulo, é isso? 10? Ah, muito bem. Eu então estou encerrando a primeira parte aqui, mas o Paulo vai dar um aviso. Serve